Olá pessoal, estamos aqui dessa vez no Curió, no Livro Livre Curió. Estamos com o organizador de sarau, Thales Azigon, e vamos conversar com ele para entender um pouco mais da dinâmica dos saraus, né? Tanto o que ele organiza, o sarau livre, quanto entender a dinâmica dos saraus que estão acontecendo em Fortaleza e cidades metropolitanas. Thales, eu agradeço a entrevista. E para a gente começar, eu quero que você fale pra gente quem é Thales Azigon. Então, eu sou Thales Azigon, sou poeta, editor, mediador de leituras, e faço muitas outras coisas. E uma das coisas que eu faço profissionalmente é organizar saraus, né? Não só de uma maneira política, são os saraus que são de resistência, mas eu também organizo saraus de fins mais comercial, né? Tipo em centros culturais, como propostas de programação, e esse é uma das coisas que eu faço da vida. Pra gente conseguir montar um perfil do Thales, fala um pouco dessa construção. Como é que foi como é que foi nascendo esse poeta? Quais foram as influências? Que coisas foram essas que foram te fomentando até você ser quem você é hoje? Essa questão da influência, ela é uma questão que pode ser muito equivocada, porque a gente acha que foi influenciado por determinada coisa, mas quando a gente vai parando para pensar e refletir, a gente vai analisando que tem muitos outros fatores que influenciam nosso fazer artístico e profissional que a gente não considerou, né? Por exemplo, durante muito tempo eu achava que eu tinha determinadas influências. Hoje eu já percebo que tem algumas outras influências que eu não considerava. Principalmente por causa do nosso pensamento racista, nosso pensamento classista, né? Que a arte ainda é muito racista, muito classista. Mas eu creio que, fundamentalmente, as minhas maiores influências é o bairro da Maraponga, de onde eu nasci, e é a minha avó, que é essa figura que sempre gostou de contar histórias, sempre gostou de música. Eu nasci dentro de um bar, então eu ouvia música todos os dias, o dia todo. Eu convivia com essas pessoas. Então, por máximo que eu tenha feito muitas outras leituras e ter passado por muitas experiências depois, eu acho que a minha avó, o bar, a Maraponga são as minhas maiores influências. A gente sabe que você também teve uma passagem no tempo da poesia, no período em que esteve no centro da cidade, né? Ali com outros poetas fomentando o cenário literário de Fortaleza, né? No período de 2009 a 2015. Isso. E aí eu queria que você falasse também pra gente um pouco como é que foi essa experiência de estar no Tempo da Poesia. Você costuma dizer que o seu encontro com o Reginaldo Figueiredo e com o Tempo da Poesia foi a maior faculdade que você teve na vida, então fala um pouco mais sobre isso pra gente. Era isso que eu ia dizer, né? Na verdade, assim, se a minha infância traz essas influências, a minha formação está ligada direcionalmente ao Templo da Poesia. O Templo da Poesia é um centro cultural, um espaço cultural no centro da cidade de Fortaleza, que abrigava um coletivo de poetas. E esse coletivo de poetas que tinha o Reginaldo Figueiredo, a Nilza Costa e Silva, Manuel César, o Ítalo Roveri, a Ana Lourdes, a Gervânia, essa galera toda que estava lá nesse espaço e também fazia parte de um outro grupo, que era o Poemas Violados. Então tinha esses dois grupos que conviviam e geravam uma programação, né? O templo funcionou durante 5 anos nesse local. Hoje ele está na Vila de Poetas, em Maranguape. E desses 5 anos eu participo praticamente de 4 anos e um tempinho, uns 2 ou 3 meses. Porque eu conheci os meninos do templo, assim, bem no começo. E foi muito importante, tanto para mim quanto para eles, né? Porque tinha esse lance da poesia, da literatura, mas ainda não tinha uma visão de produção cultural. E lá no Templo da Poesia foi muito bom porque eu tinha total liberdade para propor coisas, para dizer, olha gente, vamos fazer isso, vamos criar isso, né? Nós criamos o Sarau do Fim do Mundo, por exemplo, que foi 24 horas, né? Ele deu uma virada, foi muito interessante. Os meninos acharam que ia ser uma loucura e tal, mas foi bem legal. Gerenciamos e ajudamos a criar o Viagens Poéticas, né? Que é um projeto do Reginaldo Figueiredo, que saía do Templo da Poesia para ir para os ônibus de Fortaleza e terminais de ônibus. E fora isso, tinha o Cineclube. Enfim, realmente para mim o Templo da Poesia não é só uma faculdade. Eu vejo o Templo da Poesia como gerador dessa cena de saraus mais contemporânea em Fortaleza, né? Eu acho que lá o Templo da Poesia é o
o grande local, assim. É o pontapé de origem. Então o Templo da Poesia sempre teve essa conexão do centro e da periferia. E a prática do microfone aberto também, né? A prática do microfone aberto que não existia em Fortaleza antes do Templo da Poesia, porque assim, já rolava alguns saraus, mas eram saraus que eram ligados a grupos literários, academia de letras, ou grupos que se formavam na universidade, e tinha um certo protocolo, né? E lá no Templo da Poesia tinha esse lance do microfone aberto, né? Que a gente chamava de palco aberto, porque não era só o microfone, porque nem sempre a gente teve microfone, na verdade. A gente falava palco aberto e aí esperava alguma coisa ia acontecer, e sempre ia acontecer coisas mais loucas que a gente pode imaginar. Essa metodologia do palco aberto é muito Templo da Poesia, muito, sim. Eu vejo que, eu acho que é mais Templo da Poesia do que Saraus de São Paulo, porque a gente tem esse lance, assim, dos saraus de periferia, da Cooperifa, do Sérgio Vaz, mas sinceramente ninguém sabia quem era o Sérgio Vaz. Ninguém sabia quem era a Cooperifa, entende? Porque a internet, se hoje 30% da população brasileira não tem acesso à internet, há 10 anos atrás, acho que 70%, 80% da população brasileira não tinha internet. E a galera da Cooperifa também não estava na internet. Então não tinha essas trocas, desde como tem hoje, e é muito difícil a gente não saber quando uma cena acontece. Então eu vejo que a influência nos saraus de Fortaleza do microfone aberto, do palco aberto, é muito mais Templo da Poesia do que Cooperifa. É muito interessante porque, tendo o meu conhecimento do Templo da Poesia e dos modos de gerência, eu consigo ver que realmente você é também um filho do Templo da Poesia, né? Qual é a importância, Thales, de haver um espaço onde poetas ou pessoas da mesma linguagem estão juntos fazendo alguma coisa? Para a cidade de Fortaleza seria fundamental, até porque a gente tem, mesmo dentro das últimas pesquisas que falam sobre o Nordeste ser muito mais leitor do que as outras regiões do Brasil, Fortaleza ainda é muito tímida relativa às outras cidades do Nordeste. Então tem um espaço dedicado à literatura que hoje nós não temos. Temos as bibliotecas comunitárias, temos os saraus e tal, mas como foi, por exemplo, o Templo da Poesia, que era um centro cultural, que estava aberto todos os dias e tinha essa circulação, eu acho que é uma falta que faz muito grande, porque a gente tem formação de ideias, nós temos disseminação de conteúdos, nós temos produção intelectual, nós temos muitas possibilidades que proporcionam espaço, entendeu? Não adianta estar só você criando, você no seu bairro, na sua casa, outro poeta no bairro dele, a outra poeta no bairro dela. A gente precisa se conectar, né? Porque o encontro sempre foi o espaço da inteligência, né? E é por isso que eu acho que os saraus resistem e existem. Porque quando o sarau rola no Janguru Sul, não vai só as pessoas do Janguru Sul, entende? Vai as pessoas de muitos outros bairros. Eu acho que se fosse só as pessoas do Janguru Sul, em um determinado momento se esgota. Porque as ideias, elas precisam de perspectivas diferentes para elas serem mais inteligentes. E eu acho que um local onde agrega essas pessoas faz com que a gente seja uma cidade mais inteligente. E acho que é isso que falta no Fortaleza. Desde 2015 a gente tem percebido um boom de saraus nas periferias de Fortaleza. Como é que você vê isso, esse boom? Por que desse boom? É muito difícil responder por que desse boom, porque existe uma bobagem que é esse ir em encontro a uma origem, né? Nós sempre tivemos isso, da questão da arte ser coletiva, né? Diferente dos europeus, né? Que são individualistas. A arte sempre foi coletiva, sempre foi um rito, sempre foi uma roda, sempre foi uma dança, sempre foi um canto junto. Isso é indígena, isso é africano. E é uma outra perspectiva, né? Aí a gente tem outra perspectiva que é a questão do como a arte é uma necessidade humana, ela se coloca. Então quando a gente está vivendo ali numa era que a gente não tem esses espaços de efervescência, de organização artística partindo das periferias, era natural que isso acontecesse, né?
era natural que as pessoas dissessem, não, tá faltando, eu quero colocar a minha poesia para circular. Então, eu acho que a gente teria que parar e analisar isso de uma maneira muito mais inteligente do que ter feito até agora, porque assim, o que eu tenho lido de artigos, o que eu tenho visto de entrevistas, sempre se reduz a dizer, fulano começou, mas eu acho que não tem essa assim de, foi fulano que começou, foi esse caso, foi esse acontecimento, porque seria negligente e não olharia para como a gente se organiza como arte, né? Como povos indígenas, como povos africanos, que sempre teve esse lance da roda, do círculo e do compartilhamento. E tem uma diferença assim, né? Enquanto eu vejo que a arte branca europeia, ela é feita para um público, né? Tipo assim, eu estou em cena, contracenando para um público que veio me assistir. A arte que é produzida pelos povos africanos e povos indígenas é para a comunidade. Uhum. Então nós estamos fazendo para nós mesmos, Uhum. entendeu? E eu acho que isso é uma diferença muito interessante e forte que não foi explorada ainda. É interessante tu falar isso, que eu me lembrei um pouco da estética relacional, que é justamente você criar um espaço em que você vai fomentar, tirar a passividade de quem está só expectando, só vendo, para vir fazer junto. Então o espaço do sarau, ele é um espaço que convida as pessoas para fazerem junto, estarem junto no processo da obra. O sarau, ele é uma grande obra que vai estimular as pessoas a mostrarem as suas artes, né? Isso é tão verdade que, por exemplo, lá no começo do Templo da Poesia, quando a gente participava, a gente tinha um público que era 2 vezes por mês, então a gente tinha mais ou menos o mesmo público, e aí tinha pessoas que só iam conseguir dizer um poema no palco depois da 4ª, 5ª vez que ela estava indo, ela se sentiu segura, ela sabe que não ia ser ridicularizado, entendeu? Então, isso é um processo também de aprendizagem de ensino, né? Fala pra gente um pouco sobre o processo de escuta dentro de um sarau. Como é que tu entende isso? É complicado, sabe? Porque assim, em alguns momentos, em alguns espaços, a gente tem situações complicadas no sentido de, por exemplo, já rolou no sarau da B1 uma cena que as meninas chamaram a atenção de que toda vez que era uma menina que ia dizer um poema, os caras não escutavam. Tipo assim, não ligava. E aí quando era um cara que ia dizer um poema, os parça ia tudo lá. Ou seja, isso é um sinal do machismo. Um sintoma. É um sintoma, Uhum. é um sinal do machismo. Aí não tem escuta. O cara não tá escutando a mina. Não tem escuta. Que escuta é essa? Unilateral, só de homem para homem. Então, pra mim, isso não é escuta. Mas, isso gera um conflito. E eu acho que a partir do conflito, gera uma reflexão também, né? Se a gente não trabalhar com conflito, se a gente não colocar o conflito no jogo, a gente não vai ter modificações, né? A gente não sabe escutar muito bem a outra pessoa porque o capitalismo destruiu, de um certo modo, os nossos sentidos de comunidade, né? A gente fala assim, fulano mora lá na comunidade, mas sinceramente não é comunidade. Não é comunidade. Porque o capitalismo não permite que exista comunidade, né? Comunidade nesse sentido tribal mesmo, nesse sentido que indígena, de ser pessoas que convivem, compartilham um espaço com interesse comum, né? Não é assim. É deixar um pedacinho, o conjunto habitacional, é deixar um pedacinho sobrando que o cara, aqui no Curió, nós temos vários espaços de terrenos que eram para ser praças. E aí o cara ia lá, pegava e aumentava a casa dele. Isso é comunidade? Entende? Dá a gente pensar. Mas isso não é. Não estou dizendo que a culpa é dele. Estou dizendo que é a culpa do capitalismo. Que coloca na nossa cabeça que a gente tem que ganhar mais sempre do que a outra pessoa, né? De competir. Em competir mais. Nesse nosso sistema capitalista, a escuta ela é extremamente prejudicada. Então o que a gente tem nos saraus é espaços de aprender. Aprender isso. Aprender a escutar. Aprender a compartilhar. Nem sempre dá certo, mas a gente não pode desistir. Quando a gente pega um objeto, seja ele qual for, a gente pode analisar ele sobre vários ângulos, né? E abrir possibilidades para vários pensamentos. Os saraus, eles são espaços de cura, são espaços de catarse, são espaços em que você vai sentir a gente pode até falar de saúde mental,
no espaço. Então eu queria que você fizesse essa análise de o sarau enquanto um espaço de saúde mental. Eu acho que não por causa do microfone. Porque assim, o microfone, ele tem esse lance do se projetar, entendeu? Que eu acho que isso é do capitalismo. Assim, do querer se afirmar. Dizer, eu sou fulano, né? Eu sou a pessoa, esse poema é o meu poema. Eu acho que isso é uma parte. O que eu vejo que é o que faz, o que o sarau faz é possibilitar um encontro. Aí sim, né? Ao criar um espaço de encontro, ao criar um espaço de convivência, que nós não temos espaços de convivência qualificados na periferia. Então acho que o sarau, ele é diferente porque ele cria um espaço menos capitalista possível, né? Porque não tem bar, não é num bar, né? Daqui em Fortaleza, tô falando da nossa experiência no Ceará, daqui em Fortaleza, geralmente é numa praça, geralmente é num canto onde o comércio ele tá até no entorno, mas nele mesmo não tem o comércio, então tipo gera um espaço mais saudável para a relação. Mas isso é uma só perspectiva, existem outras perspectivas, né? Existe essa perspectiva educativa, tem uma perspectiva política, tem uma perspectiva artística. O sarau, ele é muito importante, ele é tão complexo assim, de coisas, de possibilidades, que ele não acontece assim de uma maneira aleatória. Para ele acontecer, é toda uma preparação, entende? Tipo assim, tem que ter toda uma história daquelas pessoas que vão propor. As pessoas que estão envolvidas, né, nessas saraus, elas possuem uma história, uma trajetória, uma motivação, né? Elas entendem por que estão fazendo aquilo, por isso que dura. O que Thales Asgon pensa do público? O que é o público dentro de um espaço de sarau? Eu acho que não tem público no sarau. Porque essa palavra é europeia, essa coisa europeia de público. A gente tem que esquecer esse negócio de público. A gente não faz com público, porque dá muito essa ideia, tipo assim, eu sou superior porque eu sou artista e eu vou fazer uma coisa tão incrível que vocês vão vir me assistir. Isso é público, entende? Isso é público. Eu acho que no sarau não tem público, quando o sarau existe de verdade. O que eu vejo ali é uma comunidade. É uma galera que quer compartilhar, né? Que quer aprender. Eu acho que a pessoa vai pensando porque vai ter vários poetas, e ela também provavelmente é poeta, porque também tem esse outro lance da concepção da literatura e da arte nessa visão mais europeia de que ou você é ou você não é, né? Tipo assim, você é público, você não pode ser escritor, você não pode ser poeta, né? Você não tem uma coisa interessante o suficiente de dizer, ou você não sabe organizar linguisticamente o seu pensamento para que eu diga que aquilo é literatura e aquilo é poesia. E eu acho que o sarau ele só consegue existir por causa disso, porque ele possibilita que todo mundo possa ser poeta também. O que pode um encontro? E eu acho que a gente só existe como cidadão ou cidadã quando a gente se encontra, né? Quando a gente está presente nas coisas, né? Quando a gente está lá para ver, para participar, para fazer com que as coisas aconteçam, para discordar, para acabar, para tumultuar, para qualquer coisa, mas somente através da presença do corpo. Eu acho que outra coisa não rola, assim. O que é que uma pessoa precisa desenvolver para se tornar uma pessoa que organiza saraus? Assim, que capacidades, que modo, por onde começar, que capacidades fomentar em si mesmo? Acho que a primeira coisa é essa pessoa ser essa pessoa da presença, né? Ela está nos lugares, porque a partir disso ela pode ser essa figura de articulação, dizer, vamos fazer o sarau, tu vai lá participar, vamos lá, vamos chegar junto e tal. Então, ser uma pessoa que circula pelos espaços ou pela comunidade dela, se é uma coisa que ela quer fazer no bairro dela e tal, ela tem que circular pelo bairro para poder saber quem é que tá, quem que toca, quem que canta, quem é que dança, quem é que tá afim de estar junto. Acho que a outra característica, ela tem um senso de organização mesmo, né? Tipo, saber que tem um tempo de começar, um tempo de terminar, qual é a estratégia do lugar que vai rolar o sarau, por que é aqui, por que não é aqui, se a iluminação é boa. Ela também tem que ser esperta quanto à questão da violência do Estado contra os saraus, né?
porque tal hora vai rolar essa violência. Ela acontece sempre porque é muito perigoso no sarau. É muito perigoso. Para o Estado, o sarau é uma das coisas mais perigosas que existe, porque é escola sem o Estado estar se intrometendo. Entendeu? É um processo educativo sem a interferência do Estado. Isso é extremamente perigoso. Tudo que parecer uma ofensa ao Estado, né? Tudo que for contra o Estado ele vai usar como estratégia a captação, né? Tipo, vamos domesticar isso pra gente conseguir controlar. Isso é básico, né? Mas eu acho que não consegue. Primeiro porque teve um teórico que chamou de TAS, de Zona Autônoma Temporária. Não tem a obrigação de ser para sempre naquele lugar. Ele não tem uma construção física, né? Tipo, não tem umas paredes que protejam e se gerem um dano se alguém vir derrubar. Né? Porque a gente está muito dentro desse rolê, tipo assim, ai, quebrou isso, a gente teve um prejuízo. Então não tem esse prejuízo. O máximo que consegue é roubar um som, né? Como a polícia do Ceará já fez. Já roubou um som de uma galera, né? Uma caixa de som. Pra mim é roubo. O que eles fizeram não é apreensão, é roubo. Porque o Estado rouba também, né? Tem que ficar claro. Quem rouba não é só o lado. Eles roubam, né? O sarau não é um lugar só. O sarau são as pessoas, né? Então, tipo assim, o Estado pode cooptar fulano, ciclano, beltrano, mas não vai cooptar a totalidade das pessoas. A não ser que seja a missão da vida deles, né? E assim, por máximo que incomode, eles não entendem profundamente o que é. E é até bom que não entendam. Porque no dia que se eles entenderem, aí não vai ter mais sarau mesmo. Existem regras pro sarau parecido? O que não pode ser feito num sarau? Eu acho que o que não pode ser feito no sarau é dizer alguma coisa que ofenda aquela comunidade, entendeu? Não pode ser admitido discurso machista, não pode ser admitido discurso homofóbico, não pode ser admitido pessoa paia que chegue para fazer apologia à arma, fazer apologia a comportamentos e governos conservadores. Isso não rola e não pode rolar no sarau. Thales, em todos esses anos, sendo um organizador de sarau, fala um pouco pra gente sobre um evento, um acontecimento que neste acontecimento você pensou assim, poxa vida, é por isso que eu organizo sarau, é por isso que eu frequento sarau, é por isso que eu acredito nisso que eu tô fazendo. Pra mim foram os primeiros, o segundo e o terceiro encontro de sarau. Porque nos encontros de sarau, particularmente o primeiro, ali eu vi um monte de poetas e de pessoas de várias comunidades e perifas colocando, no caso que teve uma roda de conversa, o secretário da Cultura e as pessoas que faziam parte do secretariado, colocando essas pessoas em questionamento, sabe? E exigindo respostas. E eu acho que aquilo foi muito interessante, assim. Apesar de achar que de bom não vem nada, assim. Não ia gerar frutos. Eu particularmente acho que não ia gerar frutos aquela reunião e tal, no sentido político, de achar que a Secretaria da Cultura do Ceará ia oferecer coisas para os saraus. Mas eu acho que o ato dessa organização, né, de fazer esse bando, eu acho isso muito interessante. O que o capitalismo faz é justamente o contrário, né? Ele vai dividindo. É tipo assim, fulano, tal, aí se toma disso é o edital, né? O edital é a coisa mais destrutiva que existe quando a gente fala em organização comunitária. E isso é nítido que o que o capitalismo faz nas pessoas, né? Tipo assim, você pode, você não pode. Você que não pode, você vai fiscalizar aquele que pode. Mas está todo mundo num estado de miséria, né? É só um pouco mais miserável, um pouco menos miserável. Thales, para encerrar a nossa entrevista, queria que você olhasse para essa câmera e falasse alguma coisa que você está sentindo. Pode ser um poema, pode ser uma mensagem, alguma coisa. O que eu estou sentindo é uma vontade de não parar nunca, né? Eu acho que a partir do momento que a gente para, a gente morre verdadeiramente.
porque nós estamos em constante fluxo, né? E inclusive, mesmo quando a gente se recolhe, a gente está em fluxo, porque a gente está fazendo girar as ideias, os pensamentos, estamos planejando coisas, né? Estamos bolando coisas. E muitas das vezes eu sei que vocês que andam no sarau, vocês que organizam o sarau, tem muita vontade de parar. A gente não precisa fazer o sarau a vida toda, entende? Porque os saraus eles vão nascer em outros lugares, em outros espaços. Mas você que não precisa parar, né? Você que tem que continuar bolando coisas, se juntando e participando com a sua presença, né? Estar junto lá. Eu acho que é o que motiva as coisas a acontecerem.